Leitura em áudios do livro Esther na Casa da Pérsia e a Vida Cristã no Exílio Secular. Capítulo 6, Esther 6. Honra e vergonha na Casa da Pérsia. Parte 2. A idolatria traz vergonha, Deus traz honra. A história avança. O que isso vai dar? Entrou Amã e o rei lhe disse: Que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: De quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: Quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar montado e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade e diante dele apregoem: Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: Apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai, e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: Se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás diante dele. Falavam estes ainda com ele quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente levaram Amã ao banquete que Esther preparara. Veja como o tema da honra vai aparecer nessa história. Qual é o problema de Amã? Ele vive por honra, por reconhecimento, por fama. Tudo que ele faz vai nessa direção. Ele entra na presença do rei em um momento oportuno. O rei pergunta para ele, seu vizir: Amã, que se fará ao homem que o rei deseja honrar? Assuero deixou uma informação crucial de fora da pergunta: a pessoa a ser honrada. Assim como Amã deixara uma informação crucial de fora de sua proposta ao não dizer qual seria o povo a ser exterminado. E Amã, na sua arrogância, assume que só pode ser ele. Nós nos enganamos o tempo todo. A gente pega fiapos de informação e constrói com eles teorias e certezas do que achamos que vai acontecer. Construímos castelos de cartas para nós mesmos e ficamos surpresos quando eles desmoronam. O que Amã pensa? Provavelmente algo assim: ora, não há ninguém que o rei queira honrar mais do que eu. Eu sou o segundo no império e tenho me saído tão bem. Ele tem certeza de que é ele. Só pode ser ele o homem a quem o rei deseja honrar. Veja a idolatria em ação. Sua obsessão acaba criando uma visão distorcida acerca de si mesmo, bem como dos outros, da vida, da realidade. Fomos criados por Deus para adorá-lo e para ver o mundo com seus olhos. E quando adoramos ídolos, a nossa própria forma de enxergar a realidade é distorcida. Não vemos corretamente. Paulo, em Romanos 12:3, alerta: Não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quando somos centrados em nós mesmos, tendemos a perder a noção da realidade e da proporção dos eventos. Deixamos de ver de fato as pessoas ao nosso redor e apenas as vemos em comparação a nós. Amã diz logo o que deve ser feito ao homem a ser honrado pelo rei. Ian Dugde comenta que, em outros momentos, quando alguém fala com o rei, sempre é com deferência. Frases como se parecer bem ao rei e coisas assim. Aqui não. Amã tem certeza de que a honra é dele, e ele logo imagina a forma que ele gostaria de ser honrado. Para começar, são as vestes que o próprio rei costuma usar, e o cavalo. Não qualquer cavalo, mas o cavalo que o rei costuma usar. E na cabeça, a coroa do rei. E pegue alguém, talvez um nobre príncipe, alguém bem elevado no reino, para ir com o cavalo pela praça da cidade, dizendo: Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Esse é o sonho de Amã. Percebe que é um tanto patético? Ele acha isso sensacional. Tudo o que ele quer é ser reverenciado e celebrado. Deus estava planejando diferente de Amã. Deus havia feito Assuero perder a noite de sono. Deus havia feito com que fosse lida para ele a história de Mordecai e a conspiração dos eunucos. Deus sabe o que está fazendo. Quem não sabe é Amã.
Imagino que já tenha acontecido com você de alguém lhe falar uma coisa que inverte totalmente o que você achava que ia acontecer. Assim é com Amã, que toma o que é, ao menos até o momento, o susto de sua vida. Gostei da ideia, Amã. Vai lá e faça isso por Mordecai, o judeu. Ele está sentado à porta do rei. E não vai esquecer de nenhum detalhe, hein? Que virada de jogo, meus amigos! Mordecai, que até então não tinha recebido nada de honraria pela sua boa ação, agora verá seu arquirrival tendo de honrá-lo. No final das contas, Deus é quem diz quem vai ser honrado ou não. Toda a nossa astúcia, os nossos planos, os nossos subterfúgios podem ser facilmente reduzidos ao pó por sua mão soberana. A idolatria de Amã levou-o a essa posição embaraçosa. Todos nós conhecemos vergonha e desonra. A gente sabe, em algum nível, o que ele está passando. Não é um lugar agradável de estar. Mas entendamos, o que o levou até aquele lugar de vergonha? Era necessário que fosse assim? É apenas por causa de sua idolatria que ele se vê nesse lugar deprimente. Precisamos entender algo assim acerca de nós também. Passamos por dores injustas na vida? Sim, passamos. Sofremos, porém, dores que poderiam ter sido facilmente evitadas se não fosse a nossa tolice idólatra, se não fosse a insistência em agir fora do caminho que Deus nos propõe. Amã vai para casa envergonhado, cobre a cabeça e se vai numa espécie de luto. Veja como as coisas estão mudando. Afinal, era Mordecai que estava de luto pouco antes disso. Agora o luto pertence a Amã, arqui-inimigo de Mordecai. Foi um dia ruim no escritório. Maridos muitas vezes chegam em casa exaustos do dia de trabalho e por vezes encontram uma esposa amorosa e apoiadora. Já outros encontram alguém como a Zeres. Amã conta para ela o que se passou. Zeres, com seu charme habitual, já diz: isso vai ser sua ruína. Se Mordecai, diante de quem você já começou a cair, for judeu, não vai ter jeito não. Você vai cair diante dele. Um amorzinho, ela, tão querida. Como Zeres sabe disso? Veja, na língua hebraica o texto diz que ele é da semente ou descendência dos judeus. Esse é um tema bíblico muito importante. Esse seria mesmo o jeito usual de dizer que ele é judeu, mas mostra algo que às vezes a gente esquece. Há um plano divino de trazer a semente da mulher. Gênesis 3,15. O plano de Amã, por outro lado, poderia impedir o plano divino de trazer salvação através de um descendente de Judá. Mas o plano de Deus não vai falhar. Deus vinha preservando a descendência do povo judeu conforme as suas promessas, mesmo com guerras, mesmo com a rebeldia do povo, mesmo com o exílio. E agora, Zeres está dizendo para Amã que se Mordecai é um desses da semente judaica, ele não vai ganhar não. Talvez seja o velho pessimismo, ou talvez ela saiba das histórias de como Deus dos judeus sempre cuidou de seu povo em seus confrontos contra os amalequitas e com muitos outros povos. Zeres está certa em pensar assim. Se ela está fazendo uma avaliação histórica, ela está certa nas conclusões gerais a que chega. Talvez ela esteja simplesmente falando mais do que sabe. De qualquer forma, o histórico de cuidado de Yahvé para com seu povo é perfeito. Será que vai ser o caso aqui também? Mordecai é completamente passivo nesses eventos, mas Deus nunca é passivo. Voltamos ao ponto anterior. Mordecai nem sabe que isso tudo se passava. Ele estava no portão do rei, como sempre, por certo imaginando como ia o plano de Esther, quando acontece essa situação inusitada. E acaba o dia de honra e ele volta para a porta do rei. Honrado? Sim. Mas não parece que a vida dele foi enormemente transformada por ter usado a roupa e o cavalo do rei. Isso não é muito importante. Parece que o nosso Mordecai anda aprendendo as velhas lições bíblicas sobre honra e humildade. Dugde lembra bem. Como Mordecai disse, o auxílio está vindo de algum lugar. Centenas de anos antes disso, quando Deus chamou Abraão para que ele fosse uma bênção, Deus lhe disse muitas coisas impressionantes. Uma delas é que Deus abençoa quem é a favor do povo de Deus e vai contra os que não são. E Amã está percebendo isso. Deus, por vezes, pune sim seu povo, mas Deus é por ele. Ser um inimigo do povo de Deus não é uma boa ideia, pois você se torna inimigo do Deus desse povo. Aliás, vale lembrar que nós, gentios, também estaríamos ainda sob maldição da inimizade contra Deus, e foi apenas pela ação divina que nos tornamos parte de seu povo.
Mesmo que você seja um inimigo do povo de Deus, como Amã, você não precisa seguir assim. Paulo e muitos outros antigos perseguidores de Cristo hoje são contados entre os seus redimidos. A ação divina nos lembra algo sobre Cristo. Lembra-se de que certa vez Jesus, poucos dias antes de ser crucificado, entrou em uma outra capital montado num animal e as pessoas o honravam com clamores de hosana? Isso foi pouco antes de sua paixão. Um dia, todos nós iremos honrar a Cristo, os que o amam e os que o odeiam, os que o farão de bom grado e os que o farão como Amã fez com Mordecai. A maré está virando. E assim deixamos Amã. Parece que as coisas estão virando, não? Ele vai para casa envergonhado e escuta sua esposa e amigos dizerem que ele provavelmente não irá se sair muito bem nesse plano dele contra alguém do povo de Javé. E eles ainda estão falando quando chegam os eunucos do rei para levarem-no para o segundo banquete de Ester. Lembra? Ester disse para Assuero que, se ele voltasse com a mãe em um segundo banquete, ela revelaria o que deseja. E lá vai Amã. O que será que o espera depois de um dia tão ruim? Provavelmente só um banquete. Ou será que Deus ainda tem mais surpresas guardadas? Mas não pense muito em Amã agora não, pois você também um dia vai ser chamado diante do rei, de forma apressada e com menos tempo de preparação do que você gostaria de ter. E quando você comparecer, vai ser para a honra ou para a desonra eterna? Vai ser em Cristo com acesso ao banquete ou contra Cristo para o julgamento eterno? Veja como Deus age. Mordecai nem sabia, mas Deus estava lhe dando enquanto ele dormia, e Assuero não dormia. A expressão máxima do cuidado de Deus sobre nós, em situações nas quais nós sequer sabíamos estar em perigo, é claro, é a morte de Cristo. Paulo lida com isso em Romanos 5. Deus agiu enquanto nós ainda éramos pecadores, enquanto inimigos de Deus. A salvação não nos foi dada porque passamos noites em claro, ansiosos e clamando a Deus por uma solução para o pecado. A salvação não veio por nossa astúcia ou esforço. Ainda éramos inimigos de Deus quando seu Filho morreu por nós. Um Deus bom que se inclinou generosamente em direção a gente que o odiou e que se rebelou com todas as suas forças. A Ele toda a honra.